Olá, amigos. Aqui estamos nós de novo para mais uma aula sobre ética e política. Nós fizemos a primeira parte dando uma visão assim ampla sobre ética e moral e a sua relação com a política. E começamos a ver algumas teorias éticas. Então, nós vimos no vídeo anterior a teoria de Platão a respeito de ética. E hoje nós vamos ver o pensamento de Aristóteles, que era discípulo de Platão. Então vamos lá. Então, como eu dizia para vocês, Aristóteles era discípulo de Platão. E ele aprofundou a discussão a respeito das questões éticas. Principalmente na obra Ética a Nicômaco, ele procura o que representa o fim último de todas as atividades humanas, uma vez que tudo o que fazemos visa alcançar um bem, ou que nos parece ser um bem. Então, examinando todos os bens desejáveis, tais como os prazeres, a riqueza, a honra, a fama, ele observa que eles sempre visam uma outra coisa. Eles não são desejados por si mesmo. As pessoas querem ser ricas e cada vez mais ricas para algo. Elas buscam o prazer para algo, a honra, a fama. O que é que as pessoas estão tanto procurando? O que elas querem alcançar, afinal, como fim, realmente? Aí é que nós percebemos o seguinte, que a ética e a política para Aristóteles estão muito entrelaçadas. Uma depende da outra e uma é resultado da outra. Então vamos ver por que a ética e a política estão tão vinculadas. Para Aristóteles, todo ser tem 4 causas. E quando eu digo todo ser, é todo ser. Vale por uma barra de ferro, para uma borboleta, um pé de jaca, um cachorrinho, eu, você, todo ser tem 4 causas. Uma causa material, uma formal, uma eficiente e uma final. Bom, material é a matéria do que é feita as coisas, forma é o que faz a coisa ser aquilo e não outra coisa. O que é causa eficiente? Aquilo que faz ela existir. Não é? O que aconteceu que fez com que esse ser existisse. E a causa final é a finalidade do ser. Todo ser tem uma causa final. Todo ser tem uma finalidade para existir. Todo ser. E o ser humano? Eu como ser humano, você como ser humano. Qual é a sua finalidade? Você já pensou nisso alguma vez? Qual é a causa final do ser humano? Você poderia me dizer, é procriar e se alimentar e crescer e morrer? Bom, isso qualquer animal faz, até as plantas. O ser humano não tem uma finalidade própria do ser humano? Aristóteles está convencido de que a finalidade do ser humano é a felicidade, que em grego se diz eudemonia. A palavra demonium quer dizer feliz. Interessante, né? Demônio é feliz. E eudemonia é felicidade
E por isso se diz que a ética de Aristóteles, como de outros, é uma ética eudemônica. Para Aristóteles, a felicidade é o sentido e o propósito da vida. O único objetivo e a finalidade da existência humana. Então, se eu procuro, aquele que procura as riquezas, o prazer, a fama, a honra, o que for, na verdade, ele acredita que isso vai fazer com que ele alcance a felicidade. Mas não é bem o que Aristóteles pensa. Né? Para ele, a felicidade é o fim que a natureza humana visa. E a felicidade é uma atividade, pois não está acessível àqueles que passam sua vida adormecidos. Ela não é uma disposição, já estou disposto para isso, já estou direcionado para isso. Não. A felicidade, nada falta. Ela é completamente autossuficiente. Alcançou a felicidade, já não é necessário mais nada. É uma atividade que não visa a mais nada a não ser a si mesma. Um homem feliz basta a si mesmo. Mas aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: como alcançar a felicidade? Todos se perguntam sobre isso. Se nós formos olhar nas livrarias virtuais ou físicas, os livros mais vendidos são os de autoajuda, porque as pessoas querem saber como fazer para ser feliz. Porque todo mundo o que quer isso? É ser feliz. Como alcançar a felicidade? Aristóteles diz que é pela prática das virtudes. Puxa, prática das virtudes. Mas como se adquirem as virtudes para poder praticar e ser feliz? Oh, pelo hábito. Eu me habituo a praticar as virtudes, não é? E isso vai se tornando uma prática natural na minha vida. Mas como se adquirem hábitos virtuosos? Pelos costumes praticados em uma sociedade. Aquilo que se pratica numa sociedade, as pessoas aprendem e fazem o mesmo. Então, se essa sociedade tem costumes virtuosos, os seus membros todos aprendem isso. E isso se torna um hábito. E então, ao praticando, não é, essas virtudes, serão felizes. Bom, é por isso que Aristóteles diz assim: nós somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Um hábito. É repetindo. Ninguém nasce virtuoso. Ninguém nasce corajoso, ninguém nasce leal, ninguém nasce sincero, ninguém nasce perseverante. Isso se adquire e se torna um hábito e uma prática pela repetição. Então, também ele diz o seguinte, que é praticando as ações justas que nos tornamos justos. Praticando as ações moderadas que nos tornamos moderados. E praticando as ações corajosas que nos tornamos corajosos. Ou seja, não nascemos já corajosos, justos, moderados, leais, prudentes.
Não, não é? É praticando que nos tornamos virtuosos. Então, percebemos uma coisa, que precisamos viver numa sociedade virtuosa para adquirir costumes virtuosos. E esses se tornarem hábitos e assim podermos alcançar a felicidade. Porque para ser feliz, preciso praticar hábitos virtuosos. E eu vou praticar hábitos virtuosos aprendendo numa sociedade virtuosa. Então, a minha felicidade individual depende da sociedade em que eu vivo. Então, voltando em frases de Aristóteles, felicidade é ter algo o que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. Então, felicidade tem a ver com a vida que eu vivo e não com algo que está fora e que eu tenho que correr atrás para pegar. Por isso, né, se a finalidade da ação moral é a felicidade do indivíduo, olhe bem, eu vou ser um indivíduo moral porque isso vai me fazer feliz. Esse é que é interessante. Isso é a única forma de ser feliz. É sendo uma pessoa virtuosa, é praticando as virtudes. E para isso a política também tem que se organizar para ser uma cidade feliz. Então, a felicidade, não é, na esfera individual depende da esfera familiar e leva a felicidade na esfera familiar. A felicidade da esfera familiar leva à dimensão pública. A felicidade da dimensão pública leva a uma polis feliz ou uma política de felicidade. E isso vai levar a uma dimensão mundial e até uma dimensão universal cósmica. É interessante porque algum tempo atrás a ONU ela tinha um índice para calcular o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então ela dava umas notas, né, para países de acordo com o seu índice de desenvolvimento humano. Esse índice era utilizado também para calcular cidades, não é? Estados, etc. Não é? Então, qual era o país com melhor IDH? Eu me lembro que era a Islândia, né? Segundo vinha Canadá. E assim, no Brasil, a cidade com o melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, era a cidade de Feliz, no Rio Grande do Sul. É mesmo, a cidade de Feliz, no Rio Grande do Sul. Mas a ONU agora tem um outro índice, que é o índice de felicidade. Então, é muito interessante porque eles chegaram à conclusão de que no fundo, o que nós precisamos e queremos de verdade é ser feliz. Então, gente, cada um de nós tem um papel definido e particular que contribui para a harmonia do todo, tanto da vida privada quanto da pública, tanto da política quanto do funcionamento dos astros. A plena realização dessa função específica do homem é uma contribuição para a realização da cidade feliz. Então, nós viveremos numa sociedade feliz se cada um está feliz. Mas cada um só poderá estar feliz se a cidade estiver feliz, se a sociedade estiver feliz. Nós não podemos ser felizes à custa dos outros.
Interessante isso. Não posso construir a minha felicidade à custa do sofrimento dos outros, da infelicidade dos outros. É impossível isso no pensamento de Aristóteles. Porque, na real, a sociedade infeliz fará com que cada um seja infeliz. Isso significa, gente, que a minha felicidade como um todo depende do fato que o outro ao meu lado também realize sua potencialidade e sua vida eudemônica. Esse é o sentido de animal político, que é uma expressão que Aristóteles utiliza para se referir ao ser humano. Ele é um animal político. O que quer dizer isso? A sua plena felicidade só pode ser alcançada em sociedade. Dê uma olhada ao redor de você, na sociedade em que você vive. Existe uma preocupação com o coletivo, sabendo que o coletivo inclui o individual? O que sempre na nossa sociedade está sendo visado como prioridade? O coletivo ou o individual? A melhor saúde é a particular ou é a pública? A melhor educação é a particular ou é a pública? O melhor transporte é o particular ou é o público? Assim por diante. Como nós podemos pensar numa felicidade individual se a nossa sociedade, se aquilo que é público é colocado em segundo, terceiro, quarto lugar? O individual é construído em detrimento do coletivo. Só que é o seguinte, o coletivo inclui o individual. E vice-versa não é verdadeiro. Então, Aristóteles afirma o seguinte: com efeito, de nada serve possuir as melhores leis, mesmo que ratificadas por todo o corpo de cidadãos, se esses últimos não estiverem submetidos a hábitos e a uma educação presentes no espírito da Constituição. Então, aquilo que está escrito na Constituição tem que estar presente nos hábitos das pessoas e na educação. Porque o hábito é uma segunda natureza. Não é? Uma vez adquirido o hábito, pela educação e pela vivência em sociedade, isso se transforma numa segunda natureza. Então, olhemos ao redor nosso, os nossos hábitos dos nossos concidadãos, como que eles cuidam da limpeza daquilo que é público, como que eles cuidam do bem-estar público, daquilo que pertence a todos. Aí vocês poderiam me perguntar com toda razão, eu estou falando de virtude, mas o que é virtude? A virtude está no meio. No meio? A virtude está no meio. É a justa medida. Mas no meio de quê? De dois extremos. Por carência e por excesso. Tanto a carência como o excesso são vícios.
A virtude está no meio. Vai ficar mais claro com esse quadrinho aqui, tá? Então, vamos ver alguns exemplos de virtudes e o que seria sua deficiência e o que seria o excesso. A coragem, ela é uma virtude que está no meio da deficiência, que se chama covardia, e do excesso, que seria a temeridade e imprudência. Ou seja, não é bom o excesso de coragem. Não é bom. Você não vai enfrentar um leão à unha. Ou então uma pessoa armada vem te assaltar e você dá uma de gostosão e de corajoso. Não, isso é burrice, isso é imprudência, isso é temeridade. Então, tanto a deficiência, a covardia, como a temeridade ou imprudência, que é o excesso, são vícios. A coragem é o meio. A temperança ou moderação é uma virtude que está entre a deficiência dela, que seria a licenciosidade. O laissez-faire é fazer o que for, do que der vontade, comer, beber, fazer sexo, adoidado. Isso é vício. O excesso de moderação é a rigidez, é o nada pode. Então, um é tudo pode, o outro o nada pode. O meio é a temperança, a moderação. A diligência, quer dizer, estar disposto a fazer as coisas que têm que ser feitas, isso se chama diligência. Qual é a deficiência? Preguiça. Qual é o excesso? Compulsão laboral, aquele que não consegue parar de trabalhar. O meio, tudo está no meio. A humildade, ela é uma virtude. Qual é a deficiência de humildade? A soberba. Qual é o excesso de humildade? A autodegradação, falta de autoestima. A humildade é o meio. Nem soberba, nem autodegradação. Na verdade, a humildade é a verdade a respeito de si. O respeito também é uma virtude, que está entre, né, dois vícios. Por deficiência, é a negligência. E o excesso, a idolatria. O amor, uma virtude que está entre a deficiência, que é o egoísmo, e o excesso, que é a permissividade. Se permite, né, aos outros tudo. Né? O discernimento, outra virtude que está entre a deficiência de discernimento, que é a tolice, e o excesso, que é o farisaísmo. E outra virtude é a integridade, que tem como deficiência a corrupção e o excesso, o legalismo. Legal, né? E isso vocês podem, isso aqui é um quadrinho com alguns exemplos de virtudes. Você pode pegar todas as virtudes que você for imaginando, a lealdade, por exemplo, né? E outras, sinceridade. E você vai colocando aí, vendo qual a deficiência, qual é o excesso. Só existe uma virtude que ela não está no meio entre dois vícios. Né? Só existe o vício por deficiência, que é a justiça. O vício por deficiência é a injustiça, mas não existe o vício por excesso. Excesso de justiça não existe. Tá? Bom, vamos agora, então, né, juntar isso daqui, né, para entender, então, que na filosofia aristotélica, a política é um desdobramento natural da ética. Ambas, na verdade, compõem a unidade do que Aristóteles chamava de filosofia prática.
E a reflexão aristotélica sobre a política não se separa da reflexão ética, pois a plena realização da vida eudemônica do indivíduo é dependente da realização da melhor vida comunitária, como acabamos de ver. E isso porque o homem é, para Aristóteles, por natureza, um animal político, um zoon político. E aquele que se acredita não político, isso são palavras de Aristóteles, é a afirmação dele. Aquele que se acredita não político, na graduação dos seres, ou ele está num degrau abaixo, que é uma besta fera, ou um degrau acima, que é um deus. Se ele é humano, ele tem que ser político, porque isso é da sua natureza. Então, gente, não só o fundamento da existência do homem só pode ser pensado na sociedade, como na ordem natural das coisas, uma vez que o todo deve ser colocado forçosamente antes das partes, como eu disse, o coletivo inclui o individual, o Estado se coloca antes da família e antes de cada indivíduo. O bem comum é superior ao bem individual. A coletividade suplanta o particular. Em palavras dele, a família é o núcleo do Estado e precede-o cronologicamente. Porém, na ordem lógica, acha-se primeiro o Estado. Então, gente, se a ética está preocupada com a felicidade individual do homem, a política se preocupa com a felicidade coletiva da polis. Desse modo, é tarefa da política investigar e descobrir quais são as formas de governo e as instituições capazes de assegurar a felicidade coletiva. Trata-se, portanto, de investigar a constituição da cidade. Isso é assunto da política. Procurar a felicidade coletiva. Então, terminamos com essa frase do nosso querido amigo. Embora seja desejável fazer o bem para um indivíduo só, é mais nobre e mais divino fazê-lo para uma nação ou para uma sociedade. E ficamos aqui, então, com a nossa segunda parte desse grupo de aulas sobre ética e política. No próximo vídeo, nós vamos conhecer alguns outros pensadores. Até lá. Tudo de bom.